E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos vendo um testamento sendo escrito e em seguida lacrado com um selo Van Garrett. Tal documento é levado por um homem em uma carruagem e no percurso ele sente que algo está errado. De repente algo passa rapidamente por eles e o homem escuta cortes de lâminas afiadas. Assustado ele vai ver o que é e logo se depara com o guia da carroça morto sem a cabeça. Agora apavorado, ele salta da carruagem e vai para dentro da plantação de milho ao lado da estrada. Ele acaba parando em frente a um espantalho assustador, contudo o mal o persegue e o mata. A cena então muda para a cidade de Nova York em 1799, e um investigador chamado Crane, que encontra um homem morto no rio. Na delegacia, o delegado manda queimarem o corpo, porém Crane diz que precisam saber qual a causa da morte, mas o delegado não se importa. Logo chega um preso que é jogado sem piedade no buraco da prisão. No dia seguinte, Crane vai tentar fazer o conselho mudar o método de julgamento contra os criminosos, mas o juiz não está de acordo com tal confronto. Crane também expressa sua opinião sobre o fato de que eles podem usar a cabeça e pensar um pouco, e usar os métodos científicos para identificar os possíveis culpados dos crimes. O juiz expõe um crime que aconteceu na cidade Sleepy Hollow, onde em 15 dias 3 pessoas foram encontradas mortas com a cabeça separada do corpo. Assim, Crane irá ao lugar investigar e encontrar o culpado para que possa ser trazido para o tribunal. Crane então pega seus equipamentos e em seguida liberta seu pássaro vermelho, e vai ao lugar ordenado para que ele possa mostrar o seu valor como um investigador. Depois de uma longa jornada, ele chega ao lugar, uma pequena cidade com poucas casas. Dando uma olhada, percebe que não tem pessoas nas ruas, pois as mesmas, assustadas, se escondem. Em certo lugar tem uma torre de vigia onde ele nota uma troca de turno e agora um homem ficará no lugar do outro. E o mesmo se despede de seu filho. Crane continua a caminhar na cidade e vai à casa de um líder da cidade. Em seguida vemos que ele chega a uma mansão onde pessoas estão ali aproveitando a festa dada pelo anfitrião. Crane vai entrando e acaba passando em uma roda de brincadeiras onde uma bela senhorita o toca e o beija no rosto. A jovem se chama Katrina, filha do homem que Crane procura. Um homem ao lado deles chamado Bron pergunta quem é o estrangeiro. Logo Baltus Van Tassel e sua esposa entram no salão. Ele é um fazendeiro bem-sucedido e amigo de todos ali na cidade. Crane se apresenta a eles e diz ser um enviado da polícia para investigar os casos anteriores de morte. Baltus concede hospedagem ali para ele e momentos depois ele e seus companheiros o recebem em uma sala de reunião. Presentes ali estão o Dr. Thomas, o reverendo Steenwick, o juiz da cidade Samuel e James, o escrivão. E Baltus, que para a cidade ele também é um conselheiro e financiador bancário. Crane começa a questioná-lo sobre os crimes, relatando as mortes de Peter Van Garrett e seu filho Dirk, e dias depois uma viúva foi vítima. Crane pergunta se há algum suspeito e isso deixa todos nervosos com a presença e pronunciamento do investigador. Baltus pergunta o que foi relatado ao investigador, e ele diz que foi afirmado que encontraram os corpos longe das cabeças. Contudo, lhe é anunciado que as cabeças não foram encontradas, e sim levadas por uma criatura que denominam o Cavaleiro Sem Cabeça. Crane não entende e pede explicações. Então Baltus começa a contar o que sabe sobre essa acusação. Ele diz que o cavaleiro era um mercenário enviado por uma princesa da Alemanha para manter os americanos sob posse da Inglaterra. Contudo, ao invés de servir a seus compatriotas, tal homem veio e gostou da matança das batalhas, e assim continuou por muitas delas montado em seu cavalo negro com dentes afiados para se tornar ainda mais assustador. Nas batalhas ele matava seus oponentes rapidamente com um simples golpe de espada decepando suas cabeças. Em um tempo de frio ele foi emboscado e seu cavalo ferido. Ele seguiu para dentro da floresta com soldados o perseguindo. Mais à frente ele encontra 2 crianças recolhendo galhos. Uma delas acaba soltando os galhos e alerta os soldados. O louco enfrenta vários homens e os mata com sua espada. Contudo, se descuidando, é perfurado e em seguida decepado com sua própria lâmina. Baltus diz que as florestas do oeste são assombradas, e ninguém se encoraja a ir, pois o mal foi enterrado lá e assim ficou por 20 anos. Então despertou e agora acredita-se que quem passar por seu caminho será morto. Crane treme ao ouvir tal história, mas ele se recompõe não dando crédito ao que eles dizem. Ele diz que o assassino não é um espírito mau e acredita que tal malfeitor é uma pessoa de carne e ossos e irá descobrir quem seja. Próxima noite vemos na torre de vigia um homem que começa a ver que tem algo estranho acontecendo. As tochas de fogo se apagam com a neblina e os animais saem da floresta assustados. Ouve-se um tiro, em seguida o homem corre assustado e tenta escapar, mas o cavaleiro o persegue e o mata com sua espada. Na manhã seguinte, Crane aluga um cavalo para sua locomoção com o Sr. Killian, e próximo dali vemos Elizabeth, uma parteira. Um cavaleiro chega e alerta a todos da nova vítima. Também vemos que a torre de vigia foi totalmente destruída. Crane vai até o local onde Baltus e os demais estão, inclusive Bron. Crane se aproxima do corpo para verificar e, percebendo que a cabeça não está ali,
Questiona a todos porque, mesmo sabendo quem era o homem, sua cabeça foi levada. Crane continua sua análise e utiliza suas ferramentas. E observando mais de perto se assusta com o que vê, mas descobre que o corte foi cauterizado, identificando que algo quente fez isso. Momentos depois, o povo enterra o morto e conforta o filho órfão. Quando todos vão saindo, o jovem filho do falecido oferece-se para servir e ajudar Crane na investigação, mas o investigador não permite. Samuel se aproxima de Crane e diz que não foram 4 mortes e sim 5, onde a outra está escondida em uma das covas. Isso deixa o investigador mais curioso, então pede que o jovem Masbat lhe faça um favor. Bem cedo da manhã, eles voltam ao cemitério e desenterram os corpos, em busca de encontrar a 5ª vítima. Analisando o corpo da mulher, ele vê um corte em sua barriga. Então, para maior entendimento, a leva para o escritório do Dr. Thomas. Crane, querendo se concentrar, pede que todos saiam e assim ele fica a sós com o corpo. Enquanto todas as lideranças aguardam do lado de fora, o investigador sai e fala que estão em busca de um perturbado monstruoso, pois havia acabado com 2 vidas ao mesmo tempo. Em seguida, diz que a mulher estava grávida. Mais tarde, Crane retorna para o celeiro para guardar seu cavalo. No entanto, começa a ouvir relinchos de cavalo e, olhando para trás, depara-se com o cavaleiro sem cabeça. Assustado, ele cavalga rapidamente para fugir desse mal. Porém, recompondo-se, ele para o cavalo e enfrenta o que acha ser uma farsa do temido mal. Mas o cavaleiro lança uma abóbora em chamas contra Crane e vai embora. Em seguida, vemos que Hebron usando uma capa para amedrontar o investigador. Crane acorda na madrugada e vai à despensa beber um pouco. Ele percebe uma luz no quarto ao lado e, indo até lá, encontra a Lady Katrina lendo um livro que logo esconde. Ela o chama para conversar e diz que sua falecida mãe lhe deu, mas depois que ela morreu, seu pai não a permite ler tais conteúdos românticos, pois isso causa febre e, em seguida, a morte. Também diz a Crane que a mulher que está com ele hoje foi a médica que cuidou dela nos tempos difíceis. Crane percebe que os Van Garrett são parentes dos Van Tassels. Katrina diz que ali na pequena cidade todos têm uma ligação, seja por sangue ou casamento. Também diz que quando era mais nova, o Sr. Van Garrett deu a terra em que eles têm posse agora. Ela conta que os Van Garrett eram a família mais rica da região. Contudo, ao dar uma terra a Baltus, ele trabalhou duro e conseguiu fazer crescer a família dele ali, tornando-se a mais bem-sucedida. Katrina dá um presente a ele, um livro de feitiços que pertencia à sua falecida mãe, Elizabeth. Em seguida, ela o leva para ver as ruínas do pequeno chalé que era de sua família no início de tudo. Crane a ajuda a descer do cavalo e ela nota nas mãos dele marcas de furo. Ele lhe diz que as tem desde novo, mas não lembra como as conseguiu. Eles entram na casa destruída e ela vai até a lareira onde sua mãe desenhava imagens nas cinzas. Eles veem um pássaro vermelho chamado Cardinal, que ela acha encantador. Logo, para descontrair, ele mostra um brinquedo que usa a ótica para dar um efeito ilusório, mostrando um pássaro solto e um preso. Em seguida, ele fala que as coisas nem sempre são o que vemos. De volta à cidade, Samuel arruma suas coisas e diz aos outros magistrados que decidiu que irá partir. Crane o observa saindo em seu cavalo e desconfia de algo. Ele o segue e o confronta por estar partindo. Samuel conta que teme pelo pior, pois sabe das coisas que havia contado a ele anteriormente. Crane imagina se tratar do caso da viúva grávida e pergunta quem é o pai da criança, desconfiando que ele a matou. Mas Samuel fala que foi o cavaleiro. Crane fala e afirma não existir tal mal, entretanto o clima fica estranho e os animais se assustam. Samuel e Crane se deparam com um cavaleiro sem cabeça montado em seu cavalo negro e desembainhando sua espada. Contudo, tal ser persegue Samuel e o mata. Vendo isso, Crane fica sem reação e quando o cavaleiro vai em sua direção, ele apenas leva a cabeça do morto. Crane acaba desmaiando. No dia seguinte, Crane se tranca no quarto e não sai por nada. Baltus entra com sua filha e o jovem Masbeth. Crane, assustado, conta sua aterrorizante experiência com tal mal e não consegue falar e desmaia novamente. Ele tem sonhos com sua mãe, onde eles se divertem muito, mas certo dia o chefe da casa a leva até a chaleira e apaga os desenhos profanos contra seus princípios que ela havia feito, e a punha em seguida. Crane logo acorda e fica pensativo em seu quarto. Enquanto isso, os líderes se preparam para decidir quem irá para a cidade de Nova York. De repente, Crane se apresenta e os convida a irem em busca do túmulo do falecido cavaleiro sem cabeça. Contudo, ninguém se disponibiliza a ir junto, apenas o jovem Masbeth. Na floresta, Crane conversa com o jovem e o pergunta sobre o pai dele. Masbeth conta que seu falecido pai trabalhava para os Van Garretts. Certo dia, o pai dele ouviu uma briga entre pai e filho e em seguida foi chamado. Crane percebe que deve haver alguma ligação entre as vítimas. Com tudo calmo ao redor deles, eles apressam o passo e logo chegam a uma caverna. Crane, com medo, usa o jovem Masbeth para ir na frente e ele vai com sua arma em mãos. Ao entrarem na caverna, encontram uma senhora que usa um véu em seu rosto. Eles temem aquela mulher e tentam sair, mas ela segura Crane e manda o jovem ir embora. A senhora se senta à mesa junto com o investigador e ela amarra suas mãos com correntes e começa a preparar uma poção que atrairá algo para eles.
Ela para de se mexer e quando Crane tenta acordá-la, ela desperta com uma aparência maligna e tenta agarrá-lo. O ser dentro da mulher sabe quem ele busca e diz para onde deve ir. Deve seguir a trilha dos índios até a Árvore dos Mortos e lá encontrar o que busca. De volta à floresta, Crane vê alguém por perto montado em um cavalo e decide se aproximar a pé. Ele se aproxima armado e descobre que é Katrina que veio ajudá-lo na missão. Isso deixa o investigador contente. O jovem mais Beth interrompe o encontro e os chama para ver algo. Eles encontraram a Árvore dos Mortos, uma árvore sem folhas. Crane, tocando nela, percebe gotas de sangue escorrendo nas raízes. Então decide cortá-la para ver o que há dentro da árvore. Ele respinga sangue em seu rosto. Logo descobre as cabeças das pessoas mortas pelo cavaleiro sem cabeça. Crane também acha uma espada acima de uma das raízes e nota que a areia ao redor dela foi revirada recentemente. Ele cava o local e encontra ossos, possivelmente do próprio cavaleiro, porém sem o crânio. O investigador percebe que o assombroso cavaleiro está furioso e sai do túmulo para arrancar cabeças até que a dele seja devolvida ao seu lugar. De repente, o local das cabeças começa a se mexer, e logo o cavaleiro sem cabeça surge e sai da cova e segue em busca de mais vítimas. Crane, sem medo, decide segui-lo, mas acaba perdendo-o de vista. Na cidade, Bron e seus companheiros decidem ir em busca de Katrina na floresta e se dividem, um para cada lado. Enquanto isso, na casa de Elizabeth, ela se diverte com seu filho olhando algumas imagens refletidas na parede. Já Killian está relaxando um pouco. De repente, o clima fica estranho e o cavaleiro derruba a porta. Killian pede a Elizabeth para se proteger enquanto ele luta com o cavaleiro sem cabeça. Contudo, a criatura é forte e logo o mata. Elizabeth esconde seu filho no subsolo da casa e, infelizmente, ela também é morta. O cavaleiro ia saindo da casa, mas sente a presença da criança e volta para buscá-la. Bron escuta os gritos e rapidamente volta para a cidade. Ele se depara com o cavaleiro sem cabeça e atira contra o peito da criatura. Contudo, nada o detém, pois o ser não pode ser morto. Ao se levantar, passa por Bron sem se importar com a cabeça dele, mas Bron insiste em lutar contra o mal e lança uma adaga que atravessa a cintura do cavaleiro. No entanto, logo é contra-atacado e ferido na perna. Crane chega na hora e vai ajudar Bron, que insiste em lutar contra o ser, mas o investigador fala que eles não têm chances contra ele. Então tentam escapar. Contudo, o cavaleiro o segue e, encurralando os dois, fere Crane no ombro. Bron continua a luta contra o ser e acaba sendo partido ao meio. Crane, ao ver a horrível cena, desmaia. Ao acordar, Crane percebe que está recebendo cuidados médicos. E Katrina, que conhece um pouco de poções, está ali presente e dá um xarope para Crane. O investigador fala o que descobriu, dizendo que o cavaleiro mata com um propósito, perseguindo as vítimas sob ordem de quem o controla, concluindo que tal pessoa tem sua cabeça. Baltus acha que ele está delirando por causa da ferida. Crane volta a dormir e acaba tendo pesadelos de sua infância, onde entra em uma sala proibida e encontra vários instrumentos de tortura. No fundo, uma câmara guarda uma pessoa. O pequeno se assusta e fere suas mãos em uma cadeira, explicando assim as suas marcas. Porém, o pior surge. Sua mãe estava sendo morta ali dentro. Crane acorda assustado e Katrina está ao seu lado. Ela pergunta o que o amedrontava e ele responde que tem sonhos de sua mãe, condenada injustamente por seu pai tirano pelo fato de não seguir os padrões impostos pelos falsos ensinamentos bíblicos. Crane conta que era muito novo quando perdeu a fé no que sua família acreditava e hoje acredita apenas na causa e consequência e bom senso na razão. Ele fala que não deveria ter ido a essa cidade, pois sua mente está sendo desafiada pelo mundo espiritual. Eles acabam se aproximando mais um pouco, relembrando o beijo que ela deu a ele quando chegou. No entanto, ele se desculpa pela falta de sensibilidade com a morte de Bron. Katrina diz que está tudo bem. Em seguida, eles se abraçam. Momentos depois, enquanto descansa, Crane acorda surpreso ao ver a esposa de Baltus o servindo. Ela justifica dizendo que as criadas foram embora com medo do que pode acontecer a elas. Crane, já um pouco recuperado, retoma as investigações e escreve as conexões entre as vítimas. O jovem Masbat fala para não esquecer os Van Garretts, já que estão mortos. E agora o líder da cidade é Baltus Van Tassel. Crane olha a árvore genealógica e descobre algo. Logo sai rapidamente de seus aposentos. Eles vão até a casa do tabelião, mas chegando lá não o encontram. No entanto, o jovem Masbat encontra a bolsa do seu falecido pai ali e questiona o porquê de ela estar ali. De repente, Crane abre o armário e o tabelião sai de dentro, pedindo para que eles o deixassem em paz. Contudo, Crane pede para que ele mostrasse o testamento assinado por Van Garretts. O tabelião só fala que o documento diz que tudo ficou para o filho do falecido, também já morto. Então, por lei, o testamento passa para alguém que seja mais próximo da família. O jovem tira da bolsa de seu pai um novo testamento de Van Garrett, onde o mesmo já foi aberto e mostra a falecida viúva e um segundo documento que mostra que o Sr. Van Garrett casou em segredo com tal mulher, e assim deixou tudo para ela e seu filho. Mas há outra pessoa que ganharia toda a fortuna caso não tivessem ocorrido tais situações. O tabelião afirma que isso é verdade, mas ele e mais 3 foram forçados a esconder o que fizeram. Crane então descobre mais,
onde o reverendo fez o casamento, o doutor descobriu a gravidez. O juiz Samuel deu apoio da lei e, por fim, o tabelião escondeu tais documentos, nos quais Van Garrett entregou ao seu criado. O tabelião fica nervoso com tais descobertas e se acha um homem morto, mas Crane continua a falar, relatando que após a morte de Van Garrett, a viúva foi em busca do que era seu por direito, mas alguém enviou o cavaleiro e a matou. Na noite da discussão entre pai e filho pelo testamento, o pai do jovem Masbeth foi chamado como testemunha, e ao assinar o documento sem saber, assinou também sua morte. Crane então confronta o tabelião sobre o poder que tal pessoa tem, pelo fato de ter roubado a cabeça do amaldiçoado cavaleiro, e agora o controla sob sua vontade, mas a cabeça deve ser devolvida para que tal mal retorne para o lugar de onde pertence. O investigador chega à conclusão de que de todos, o único que poderia ganhar tal fortuna e está mais próximo de Van Garrett é o próprio Balthus Van Tassel. Ao retornar para seu quarto, o investigador encontra Katrina olhando seus livros e pergunta se ele descobriu algo, mas ele não relata nada. Katrina então fala que o pai dela pediu para que ele voltasse para Nova York depois de ver as possíveis acusações em seu livro. Ele pede para que ela os deixe a sós e depois que ela sai, uma aranha surge e assusta Crane. Mas o jovem Masbeth vai atrás de pegá-la, mas acaba encontrando algo abaixo da cama do investigador. Ao mover a cama do lugar, eles veem um desenho de uma estrela no chão com escritos ao redor. O jovem diz que alguém está fazendo magia contra Crane. Mais tarde, o investigador junto com o jovem sai de seu quarto e segue uma pessoa encapuzada. Eles a seguem pela floresta e quando Crane se aproxima para ver o que acontece, descobre que a Lady de Balthus está se relacionando com um homem. Contudo, ela corta sua mão e mancha o homem com sangue. Crane retorna para casa achando estranho o que acabou de ver, mas acaba por descobrir que suas pistas foram roubadas. Desconfiando de quem seja, ele vai até o antigo chalé da família Van Tassel, onde Katrina está lá queimando os papéis. Questionada sobre por que fez aquilo, ela conta que queimou os papéis para que o pai dela não fosse acusado, pois ela o conhece e sabe que ele não faria tal mal. Decepcionada com as acusações de Crane, ela o deixa e vai embora. O investigador mais tarde vai à casa dela, mas sua madrasta diz que Katrina não quer conversa com ele. Antes que Crane vá embora, a Lady mostra seu ferimento e diz que o viu na noite anterior, e pede para ele não falar nada para Balthus. De repente, o mesmo chega nervoso, pois um senhor foi encontrado morto enforcado, e a cidade irá se reunir para uma reunião. Momentos depois, quando todos estão se reunindo na igreja, Balthus vai em busca de sua mulher, que junta algumas flores. De repente, o cavaleiro surge atrás dela e puxa sua espada. Em seguida, Balthus vem em seu cavalo e, assustado, fala a Katrina que sua madrasta foi morta. Todos entram na igreja, inclusive Crane. O cavaleiro para na entrada do cercado e o investigador percebe que tal ser não pode entrar ali, pois o lugar é sagrado. O reverendo culpa Balthus pelo que está acontecendo e o confronta, mas Balthus pega uma arma e ameaça quem se aproximar dele. O doutor tenta se confessar, mas o reverendo o nocauteia. Balthus, assustado, atira contra ele e o mata. O povo então começa a avançar em cima de Balthus. E sua filha, que fazia algo no chão, só observa a cena. O cavaleiro sem cabeça pega uma corda e uma estaca de madeira. E quando Balthus confronta todos ali sobre a trama, ele é atingido pela estaca em seu peito e depois puxado para fora, sendo morto pelo cavaleiro. Katrina, vendo a horrível cena, desmaia. Crane, olhando para Katrina caída, percebe que ela desenhou os símbolos em seu quarto e fez um dentro da igreja. Eles se despedem e Crane parte, e Katrina o observa de seu quarto. Dentro da carruagem, Crane pensativo olha um livro que ganhou de Katrina e descobre que os desenhos no chão significam proteção para quem o desenhista ama. Crane rapidamente retorna e vai ao necrotério e descobre que no corpo da Lady de Balthus, o corte havia sido feito após a morte. A cena muda para Katrina, que chora as suas perdas. De repente, a Lady que vemos está bem viva se aproxima de sua enteada. Katrina, a vendo, desmaia de medo. Descobrimos então que por trás de tudo está a verdadeira bruxa. A Lady se camuflava entre o povo como uma boa mulher, mas em seu esconderijo ela faz suas maldições. Vemos então ela cortar um fio de cabelo de Katrina e fazendo seu feitiço com a caveira do cavaleiro. Ela o ordena a levantar e vir em busca de Katrina. A Lady fala que o covarde Balthus não quis ficar para ver o cavaleiro, adiantando sua morte inevitável. Katrina diz que viu o corpo dela, mas era apenas da criada que ela mesma a matou. O jovem Masbeth se infiltrou no lugar e espreita a conversa das duas. A Lady fala quem era a família dela, que eram os Asher, os quais serviam um senhor e viviam em um de seus chalés. Porém, certo dia seu pai morreu, com isso sua família foi despejada. Ela conta que na cidade de Slee Hollow ninguém queria receber a família dela, por desconfiarem que a mãe dela mexesse com bruxaria. Contudo, a família foi para as florestas do oeste, onde a mãe dela a ensinou muito. Infelizmente, ela morreu um ano depois. Então ela e sua irmã agora tinham que se cuidar sozinhas naquela floresta. Certo dia, quando apanhavam lenha, se depararam com um cavaleiro que ainda tinha sua cabeça.
Ela fica e vê a morte dele, então pensando no mal, ela oferece sua alma para o maligno, em troca dele levantar o morto e usá-lo para sua vingança contra os Van Garrett. O mesmo deseja também para os Van Tassel, pois roubaram sua antiga casa. Ela então se infiltrou na vida da família Van Tassel para colocar seu plano em ação, mas chegando ao fim de tudo, Katrina ainda tem o direito da herança. E sendo a última à sua frente, ela deve matá-la. A Lady conta que sua irmã, a bruxa que o investigador encontrou na floresta, ela mesma a matou para não sobrar ninguém após ela. O jovem Masbeth ia atacar a bruxa, mas é descoberto. Com isso, ele pega Katrina e ajuda a sair dali, sobre a ameaça do cavaleiro os pegarem. Crane chega ao catavento e encontra Katrina com o jovem, mas o cavaleiro também se aproxima e, o vendo, a Lady esconde sua cabeça. E depois que os três entram no catavento, lá em cima trancam as portas, mas o cavaleiro logo entra também. Crane manda eles subirem para o alto e aciona o catavento, tendo uma ideia. O cavaleiro sem cabeça destrói a porta e persegue os três, depois quase acerta o investigador. Crane sobe as escadas e saem pela abertura no teto. Eles jogam a lamparina no chão e ateia fogo no local. Em seguida, os três sobem nas hélices e descem até o chão em segurança. Eles se afastam do catavento, que explode por completo. Infelizmente, isso não para o que já está morto. Os três entram na carruagem e começam a fugir. O cavaleiro os segue logo atrás. Crane, percebendo o inimigo se aproximar rapidamente, pega sua arma para atirar contra ele, mas descobre que o mal já subiu na carruagem. Ele atira no mal e acha que o derrubou. Ele se deita para observar ao seu redor, porém quase tem a cabeça cortada pelo cavaleiro que subiu na carruagem. Crane o enfrenta e manda que Katrina e o jovem saltassem para os cavalos, e em seguida a carruagem passa por um tronco de madeira e parte a ligação com os cavalos. O investigador segura nas cordas e é arrastado. Já o cavaleiro em cima da carruagem é lançado longe quando ela sai da estrada, em seguida cai sobre ele. Porém o ser se levanta e continua a perseguição. Já os três param próximo à árvore dos mortos, logo a Lady os cercam e atira em Crane. Em seguida segura Katrina para que o cavaleiro a matasse. Crane, ainda vivo, percebe uma bolsa com a Lady e salta para derrubá-la. Vendo o crânio do cavaleiro, Crane tenta pegá-lo, mas ela não deixa. O jovem Masbeth a acerta com um tronco de madeira e com isso Crane consegue pegar o crânio. Felizmente, antes do mal matar Katrina, Crane o chama e joga a caveira que o pertence. Logo o ser coloca sua cabeça no lugar e seu corpo começa a se regenerar. Crane abraça Katrina e a agradece pelo livro, pois o mesmo segurou a bala inimiga. O cavaleiro, com sua aparência aterrorizante, não faz nada contra os três, mas pega a Lady e a leva consigo para o túmulo dele. O filme então termina nos mostrando um tempo depois, onde tudo voltou à normalidade e as florestas estão saudáveis e os animais pastam tranquilamente. De volta a Nova York, o casal Crane e Katrina caminham pelas ruas repletas de pessoas e neve.